Olá, me chamo Maria Eduardo Espaço Duarte. Nesse vídeo será analisado uma análise de balanço de duas companhias aéreas, a Azul e a Gol, juntamente com meus colegas Renata Santos e Charles Moreto. Essa disciplina é do curso de Administração na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, ministrada pelo professor Carlos Alberto Frantes. O transporte aéreo é um meio de transporte utilizado por pessoas do mundo todo. Ele é caracterizado por ser um transporte seguro, permitindo que pessoas e objetos percorrem quilômetros de distância em tão pouco tempo. Assim, ele se torna uma das ferramentas importantes para a economia, para o turismo, para a integração de pessoas e para ligações de mercados, para transporte de cargas. A Azul S.A., fundada em 2008, ela possui 16 mil tripulantes, 180 aeronaves, 160 destinos internacionais e nacionais. É a maior companhia do Brasil em número de voos e cidades atendidas. Ela oferece diversos serviços, entre eles pacotes de viagens, programas de fidelidade, passagens aéreas, entregas e encomendas de mercadorias. A empresa Gol Linhas Aéreas é uma das principais companhias aéreas do Brasil, oferecendo serviços de transporte aéreo, tanto nacional quanto internacional. Ela foi fundada em 2001, ela se destacou com uma proposta de baixo custo, tornando uma opção acessível para milhões de passageiros. Bom, vamos falar sobre a análise de liquidez, que permite avaliar a capacidade da empresa em cumprir suas obrigações financeiras em curto prazo, comparando seus ativos e seus passivos. Também ela ajuda a entender se a empresa tem ativos líquidos suficientes para pagar suas dívidas à medida em que elas vencem. São a liquidez corrente, que indica a capacidade da empresa em pagar suas dívidas de curto prazo e seus ativos circulantes. Um índice bom seria 1, é um índice saudável. A seca exclui os estoques, pois podem não ser rapidamente convertidos em dinheiro. Um índice também bastante bom é o índice 1. A imediata considera apenas os recursos mais líquidos, como dinheiro em caixa e em bancos, e é um índice mais conservador para avaliar a liquidez. Então, analisando a empresa Gol nos índices de liquidez, a gente consegue notar uma liquidez bem baixa, tá? Uma liquidez boa de uma empresa seria em torno de 1,0. Aqui a gente vê que a Gol ela não chega a 0,5, então ela tem uma liquidez bem baixa. A gente nota que em 2024 teve uma alta, uma crescente bem considerável, e isso se dá porque em 2022 e 2023, analisando os números, nós notamos que tanto o ativo quanto o passivo, ele teve um aumento, mas foi proporcional e foi um aumento pequeno. Já em 2024, tanto o ativo quanto o passivo, eles dobraram o valor. E isso a gente consegue notar na demonstração desse gráfico, que os índices realmente elevaram bastante. E o destaque aqui na Gol é que em 2024 diminuiu o estoque e aumentou o caixa e bancos. E o que isso influenciou tanto, tá? Na liquidez seca, que ela é o dinheiro, o que é convertido em dinheiro menos o estoque, né? E como o estoque diminuiu, a liquidez seca ela subiu bastante. E isso também na liquidez imediata, que ali a gente vê que caixa e bancos aumentou bastante. E isso é uma coisa boa. Aumentou bastante e a liquidez imediata
acompanhou, né? Aumentou bastante. Então, em 2024, a gente teve essa suba nos índices de liquidez, apesar de a liquidez da Gol ser bem baixa. Agora, analisando a liquidez da Azul, a gente também nota uma liquidez bem baixa, também chegando a 0,5. Então, as duas empresas estão ali com uma liquidez bem baixa, elas não cumprem as suas obrigações financeiras com tudo aquilo que elas têm de recurso a curto prazo. A gente vê uma oscilação, o que acontece em 2022 para 2023 teve uma suba bem grande, tá? Os valores de caixa de banco, valores de ativos são bem maiores que em 2022 e 2024 cai um pouco com relação a 2023, tá? É essa oscilação que tem no nosso gráfico. Em destaque, a gente tem 2023, teve um salto alto de 3 vezes no caixa bancos. Isso influenciou na liquidez imediata. A gente pode notar que na liquidez imediata a gente tem 2022 relativamente baixa, 2023 teve uma suba maior, em 2024 ela caiu novamente, porque em 2024 aumentou muito o passivo e o estoque em relação ao ativo. O ativo não subiu tanto quanto o passivo e o estoque dela em 2024, e isso impactou nessa baixa ali no índice de liquidez. Então, considerando essas duas análises de liquidez, a gente vê que a Gol ela se encontra num cenário um pouco menos pior, não vamos dizer melhor, porque tem uma liquidez muito baixa mesmo assim, mas ela conseguiu em 2024 subir bastante, principalmente caixa e bancos, e diminuiu o estoque. Então, isso, para números de análise de liquidez, ela se torna mais atrativa. Vamos falar então sobre análise de lucratividade. A análise de lucratividade é essencial para entender a capacidade da empresa de gerar lucro em relação às suas receitas, custos e despesas. São divididas basicamente em lucro bruto, que é a diferença entre a receita líquida de vendas e o custo das mercadorias vendidas. Ela mostra a eficiência da empresa em produzir ou adquirir os produtos. Lucro operacional refere-se ao lucro gerado pelas atividades principais da empresa, excluindo então as receitas e despesas não operacionais. Esse índice mostra a rentabilidade das operações principais. O lucro líquido é o lucro restante após deduzir todas as despesas, incluindo as operacionais, financeiras e os impostos e outras despesas. Ele é o lucro diretamente disponível para os acionistas. Esses índices, então, ajudam a avaliar a rentabilidade e a eficiência da empresa em diferentes aspectos. Analisando, então, a lucratividade da Gol, a gente nota aqui no nosso gráfico que a margem bruta da Gol, ela é boa. Ela é boa e ela tem uma suba. Então, isso é um ponto positivo. Porém, se a gente analisar os outros índices de margem operacional e de margem líquida, a gente vê que eles decaem muito e que são muito baixos. Então, isso nos faz perceber a deficiência que a Gol tem em transformar suas receitas em lucratividade. A gente nota na margem operacional que o lucro antes da dedução dos juros e do imposto, ele se torna negativo em 2024. Em 2022, a gente tem ali um índice baixo, 2023 uma suba significativa e em 2024 decai, fica negativo. Então, isso é um ponto bem negativo. Eles estão tendo muitos juros e muitos impostos, provavelmente por financiamentos, empréstimos, obrigações financeiras maiores, né? E isso faz com que em 2024 eles tenham essa margem operacional baixa. E no lucro líquido, a gente nota que todos os anos a gente tem um número negativo, tá? Em todos os períodos que a gente analisou. Porém, em 2024, esse número aumenta 4 vezes mais. E isso nos faz pensar, então, que eles estão tendo muito custos financeiros e custos operacionais. Custos com as taxas de serviço.
para atender o serviço da aviação, os serviços aéreos, a operação deles tem um custo muito alto e isso faz com que a margem líquida deles seja bem baixa. Analisando a Azul, a gente tem um cenário não tão diferente. A margem bruta, ela tem uma leve crescente e é uma margem boa também. E a margem operacional, ela se mantém em crescente junto com a margem bruta, tá? Ela não diminui, diferente da Gol. A Gol, ela tem um negativo ali em 2024, como a gente viu. Porém, o lucro líquido, ele vem negativo em todos os períodos também, e em 2024, 3 vezes mais. Analisando isso, a gente poderia dizer que a Azul, ela estaria num cenário menos pior, né? Mas a gente analisou mais a fundo e a Gol, mesmo tendo aquela margem operacional ali decrescente no ano de 2024, a gente nota que o lucro líquido dela diminuiu bem menos com relação à Azul. E ela tem um índice de lucro líquido bem menor que a Azul. A Azul, se eu não me engano, menos 46%, e a Gol, menos 31%. Então, analisando o contexto dos períodos e o resultado que nós temos em 2024, a Gol, ela se torna menos arriscada. A Azul, ela teve uma oscilação maior ali, então nós investiríamos na Gol. Agora vamos falar sobre análise por estrutura de capital. A análise de estrutura de capital ajuda a entender como uma empresa financia suas operações e investimentos, equilibrando então recursos próprios, que seria o patrimônio líquido, e os recursos de terceiros, que seriam as dívidas. Se trata então de imobilização de patrimônio líquido. Esse índice mostra a proporção dos recursos próprios investidos em ativos imobilizados, como terrenos, edifícios, máquinas, etc. Um índice mais alto pode indicar uma maior segurança financeira, mas também pode sinalizar menos flexibilidade. Participação de capital de terceiros indica a proporção dos recursos de terceiros, dívidas, em relação ao total de capital da empresa. Um índice mais alto pode indicar uma maior dependência de terceiros para financiar as operações. Composição do endividamento reflete a estrutura das dívidas da empresa, ou seja, a proporção entre dívidas de curto prazo e dívidas de longo prazo. Isso ajuda a entender o perfil de risco financeiro da empresa. Esses índices também ajudam a avaliar o risco financeiro da empresa e sua capacidade de honrar suas dívidas. Analisando a estrutura de capital da Gol, a gente nota que ela possui um baixo investimento em imobilizado. Isso significa que o patrimônio líquido dela pouco está investido em imóveis, terrenos, máquinas. A participação do capital de terceiros é alto, indicando uma grande participação do capital de terceiros, né? No caso, empréstimos, dívidas, endividamentos. Isso quer dizer que a empresa não consegue somente com seu patrimônio próprio fazer girar. Ela depende muito do capital de terceiros para se movimentar. A composição do endividamento é alta e isso é ruim, porque o que acontece? A gente viu que as duas empresas têm uma liquidez muito baixa. Então, com dívidas a curto prazo, indicando por esse índice, é arriscado, elas não conseguiriam pagar suas dívidas de curto prazo com uma liquidez tão baixa. Então, isso é um fator bem preocupante das duas empresas, como a gente vai ver no caso da Azul agora também. A Azul, a gente tem um cenário semelhante, possui um baixo investimento em imobilizado, a participação do capital de terceiros dela também é alta, e inclusive até mais alta que a Gol, e ela também tem uma composição de endividamento alto e uma liquidez também bem baixa. Então, analisando alguns pontos aqui nesses indicadores, a gente viu que a Gol possui um cenário um pouco menos arriscado,
porque os índices da Azul são bem mais elevados, em torno de 10% em cada um. Em cada índice, ela possui mais participação do capital de terceiros e mais composição de endividamento. Então, ela se encontra num cenário pior que a Gol no momento. Falando agora de análise de endividamento. A análise de endividamento é fundamental para entender a estrutura financeira de uma empresa. São elas endividamento geral, que mostra a proporção de total dos recursos da empresa que é financiada por terceiros. O índice mais alto indica maior dependência de capital de terceiros. Endividamento financeiro é o índice que foca especificamente nas dívidas financeiras, como empréstimos e financiamentos. Em relação ao patrimônio líquido, ele ajuda a avaliar o risco financeiro relacionado às dívidas mais onerosas. Cobertura de juros. Esse índice mostra a capacidade da empresa de pagar seus encargos de juros com o lucro operacional. O índice maior indica que a empresa tem mais facilidade de cumprir suas obrigações financeiras. Esses índices também ajudam a avaliar o risco financeiro da empresa e sua capacidade de honrar suas dívidas. Aqui, então, a gente analisa o endividamento da empresa Gol. A empresa Gol, a gente notou que ela tem um patrimônio líquido negativo, e isso é um ponto bem negativo, né, para a análise financeira dessa empresa. A Gol, ela não tem ativo suficiente para se pagar, tá? Ela deve muito mais do que ela tem. O aumento do endividamento financeiro que se dá ali de 2022, 23, 24 sobe bastante, ele se dá provavelmente por esses empréstimos, financiamentos, por recursos de terceiros que eles buscam para poder pagar as suas dívidas, porque eles não conseguem ter uma boa lucratividade, né, com relação às receitas, então eles acabam tendo que buscar esses recursos de terceiros para poder pagar as suas dívidas. E o destaque que em 2024 que a Gol conseguiu recuperar esse índice de cobertura de juros, ou seja, ela estava bem negativo em 2023, bastante mesmo, bem assustador o número, mas em 2024 ela consegue zerar praticamente ali, né? E isso significa que ela vinha de endividamentos, não conseguia pagar essas dívidas, e em 2024 ela consegue recuperar isso. Ela consegue manter em dia suas dívidas. E analisando os índices de endividamento da Azul, a gente tem alguns pontos semelhantes com a Gol, mas uma diferença muito grande ali em um índice, tá? O que acontece? Ele também tem um índice de endividamento geral muito alto, que significa que a empresa não se paga, né, com os recursos, com o patrimônio que tem. O aumento do endividamento financeiro também, ele aumenta por conta da busca de recursos de terceiros, empréstimos, financiamentos. Porém, a gente tem uma diferença que nos faz pensar novamente que a Gol é uma empresa menos arriscada. Porque tanto em 2022, 2023 e 2024 se mantém um índice alto na questão de cobertura de juros, ou seja, a empresa a Azul, ela não melhora, ela não consegue pagar suas dívidas. Bom, vamos falar então sobre a análise por índices de rentabilidade. Ou seja, permite medir o retorno financeiro obtido em relação ao capital investido. São eles o ROI, que é o retorno sobre investimento. Esse índice avalia a eficiência de um investimento, mostrando o retorno obtido em relação ao custo do investimento. Ele ajuda a entender se o investimento está gerando lucros satisfatórios. O ROE, que é o retorno sobre patrimônio líquido. Esse índice mede a rentabilidade do patrimônio líquido da empresa, ou seja, o retorno que os acionistas estão obtendo sobre o capital investido. É um indicador importante para os acionistas avaliarem o desempenho da empresa. E o giro de ativos, esse índice mostra a eficiência da empresa em utilizar os seus ativos para gerar receitas.
Um giro de ativo mais alto indica que a empresa está utilizando seus ativos de maneira eficaz para gerar mais vendas. Esses índices também são fundamentais para avaliar a rentabilidade e a eficiência operacional da empresa. Analisando os índices, então, da empresa Gol, a gente vê já de cara que ela é uma empresa que ela tem prejuízos, tá? A gente vê o ROI dela negativo ali, o primeiro, o azulzinho. E isso quer dizer que ela tem prejuízos, aquilo que é investido de valor nela não se tem de retorno financeiro. A gente nota uma empresa bem estável nesse período analisado, porque tem bastante suba, bastante decrescente em diferentes períodos. Mas tem alguns pontos mais positivos quanto ao ROE, que a gente vê que é tudo aquilo que é investido de investimentos dos acionistas, né? E isso se tem um retorno financeiro com relação a esses investimentos dos acionistas, retorno financeiro positivo no índice, e de giro de ativos também. Vejamos bem, o índice de ativos, de giro de ativos. Isso quer dizer que eles conseguem transformar, a Gol consegue transformar os investimentos em vendas. Isso não diz que ele tem lucros, mas ele diz a capacidade de transformar um investimento em venda. Ou seja, eles conseguem investir e fazer ter um retorno desse investimento. Eles conseguem investir e produzir com esse investimento. Já na Azul, a gente tem um cenário bem semelhante à da Gol, porque a gente também tem uma empresa com prejuízos, com um ROI negativo. A gente tem um giro de ativos também alto, porém com uma instabilidade ali nos anos de 2023 para 2024, ele decaiu, né? Mas mesmo assim ainda está ali dentro da comparação com a empresa Gol. E a gente só tem um ponto positivo na Azul. A Azul, nesse índice de rentabilidade, ela acaba se sobressaindo na Gol, enquanto em todos os outros índices a Gol estava melhor, né? A Azul agora ela aparece com um aumento de patrimônio líquido, e isso faz com que aumente o retorno financeiro dela sobre o ROI. Então, o que acontece? O investimento dos acionistas, ele tem um retorno maior, um retorno financeiro maior. Então, aumenta o patrimônio líquido da empresa. Então, esse é o ponto positivo nesses índices de rentabilidade, que a Azul ela se sobressai enquanto a Gol. Então, chegamos à grande pergunta feita diante de todas essas análises. Em qual empresa nosso grupo investiria? A gente pode ver nos índices apresentados que as duas empresas estão em momentos desfavoráveis, né? Nesse período aí dos 3 anos. As duas operam com prejuízo alto. As duas têm um endividamento alto. As duas possuem uma baixa liquidez, tá? Mas, analisando ao longo desses 3 períodos, a gente nota que a Gol se recuperou de uma forma mais expressiva que a Azul. A Azul decaiu em muitos números. Então, um investimento a longo prazo, nós investiríamos na Gol. Porque a Gol, ela, querendo ou não, ela tem uma posição financeira um pouquinho mais sólida. Ela tem uma liquidez um pouquinho melhor, ela tem um endividamento um pouco menor. E isso nos faz acreditar que a um longo prazo isso pode ser um investimento mais rentável. Apesar de ter alguns indicadores que nos fizeram pensar um pouquinho, porque quando a Azul tem um ROI menos negativo que a Gol, isso poderia ser um alerta para a gente investir na Azul, porque todo o investimento de acionistas tem um maior retorno financeiro. Então, por um período, por um instante ali, a gente pensou em investir na Azul por conta desse indicador. Mas aí, analisando um todo, esse é o único indicador que faríamos pensar que a Azul seria um melhor investimento, enquanto todos os outros índices estão melhor na Gol. O desempenho da Gol é melhor
nesse período de 3 anos. Então, nós investiríamos na Gol, apesar dos dois cenários serem desfavoráveis. E a gente acredita que esse grau de endividamento, de trabalhar com prejuízo no setor de aviação, seja por conta de operações muito caras para se fazer esse serviço, né, para conseguir realizar esses serviços prestados pelas empresas do setor aéreo, o custo de operação deles é muito maior do que a rentabilidade. Então, talvez por esses custos serem bem altos, tenha essa defasagem assim. Mas nós investiríamos na Gol, então. Era isso. A gente agradece a atenção.